eu venho apresentar para vocês, né, o conteúdo da minha palestra, né, boa comunicação e bons eventos. É, basicamente, né, uma palestra sobre o que você precisa, né, falar, perguntar, para que tudo possa correr bem no seu próximo evento, né. E como eu falei, né, temos aí um foco nesses eventos competitivos que vão acontecer, que são os qualificatórios, né, para o showdown. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês, né, para quem não me conhece. Eu sou o Antônio Falassi, sou um juiz nível 2 de Brasília, DF, né? Na verdade, eu sou nascido em Niterói, né, mas já moro em Brasília já há mais de 17 anos. Então, né, já tenho muito mais experiência com a comunidade aqui e tudo. Já participei de vários eventos, né, tanto nacionais como internacionais, e não só eventos, né, do circuito oficial, como os Grand Prix, né, os Magic Fests, como também participei de eventos independentes, como o National Legacy, o Circuito Liga Magic, mas também, claro, muitos Magic Fests, muitos GPs, não só aqui no Brasil, como aqui na América Latina também. Tive a oportunidade de ir em Santiago, várias vezes nos Estados Unidos, já tive a oportunidade de ir em Londres também. Experiências muito bacanas, né? E que, enfim, pode ficar até para um assunto para uma outra palestra, esse tipo de coisa. Mas, continuando aqui, né? Para quem já encontrou aí alguma vez no Arena, no Magic Arena ou no Magic Online o Muldrifter, né? É o meu nick, né? Dica, minha carta favorita do jogo também. Então, se você encontrou alguma vez, pode me dar um oi. Provavelmente serei eu por lá nesses jogos. E aproveitando, né? Para dar aquela descontraída aí, a minha interação favorita no Magic Arena, que é o Ups, né? Infelizmente, né, eu uso muito isso daí porque, né, a qualidade do jogo aqui não é exatamente a mais precisa sempre, mas a gente, né, tem que se divertir também quando faz essas coisas, né? No Magic Arena a gente usa o UPS aí para simbolizar essas coisas. Mas então, vamos à nossa palestra sobre então comunicação, eventos e como você pode fazer uma boa comunicação e trazer bons frutos para o seu evento, principalmente o seu evento competitivo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, galera. Aproveitando aí que o pessoal tá animado, entrando aí no chat, né? E mandando os salves aí pra gente. Aproveitando a galera que tá aí com a gente no chat. Pessoal, quando vocês ouvem a palavra comunicação, o que essa palavra remete vocês? Pensa um pouquinho aí e manda aí no chat para mim, para eu saber, assim. O que vocês pensam? Alguém fala assim, vamos falar de comunicação. O que vocês acham que vai falar sobre? O que você acha que a gente vai tratar? O que essa palavra, assim, traz na sua cabeça? Vocês conseguem pensar assim em coisas, né? Por exemplo, primeira coisa que pode vir para muita gente, né? É basicamente uma conversa, né? Várias, né, formas diferentes, né? De você conversar, de você trocar, várias experiências, né? Que você compartilha. A gente também pode, né? Pensar numa discussão, né? Numa argumentação. Não necessariamente violenta ou agressiva, né? Mas é uma argumentação, um debate, né? Uma troca de ideias. O Dudes do Enas falando aí, transmitindo uma mensagem muito bacana, sim, com certeza. Outras coisas que a gente pode pensar, né? Comunicação, às vezes, não necessariamente está só a ver com fala, né? Com conversa. A gente, às vezes, pode ver isso num gesto, numa linguagem corporal, né? Então, assim, é uma comunicação também, né? Às vezes, até manifestações físicas. Por exemplo, um abraço, uma face de contentamento, né? Isso é uma forma de comunicar, né? Também, né? Quando você está se sentindo à vontade com alguma coisa, você faz um certo rosto. Quando você não está à vontade com alguma coisa, a sua expressão facial muda, né? Então existem elementos assim não falados, né? Quando a gente pensa em comunicação também. A gente também pode pensar, né? Em assim, comunicação. Será que a gente pode também colocar que é você tentar prever coisas que vão ser faladas? Você tentar reconhecer o ambiente à sua volta e tentar antecipar coisas? O que você pode, assim, observando, né, o que está acontecendo ao seu redor, você já consegue perceber certas coisas e já consegue se antecipar a elas com uma comunicação adequada? Será que é um stretch aí a gente pensar nesse tipo de coisa? Mas, enfim, eu coloco aqui também, né, porque são coisas que a gente também, né, pode pensar a respeito, né, quando a gente está pensando em comunicação. E claro, toda comunicação, né, de alguma forma ela começa e de alguma forma ela termina também, né? Tem que haver algum sinal, né, algum tipo de forma clara de deixar de dizer, né, que uma comunicação
está encerrando, que aquela momento de comunicação, né, vai se encerrar também. E a nossa palestra vai tocar um pouco nesses assuntos, né? A gente vai, né, tentar usar esses entendimentos de comunicação e tentar mostrar como isso se aplica na prática e como que a gente traz isso para um ambiente de torneio competitivo e como a gente pode antecipar problemas, como a gente pode deixar jogadores mais satisfeitos, mesmo quando tem, por exemplo, alguma coisa de comunicação que não é agradável. Enfim, como que a gente pode tornar o nosso evento um bom evento com boa comunicação. Como a gente, né, pode ver, principalmente na literatura assim, mais técnica, vamos dizer assim, sobre comunicação, né? Inclusive, um disclaimer aí, né? Eu não sou uma pessoa da área, né? Mas eu leio, eu gosto muito, né? Me interesso sobre o assunto, leio sobre. Então, assim, eu trago para vocês. Uma comunicação, né, sempre vai implicar no mínimo três elementos: uma mensagem, um transmissor e um receptor, né? Se a gente tentar transportar isso para um evento de Magic, a gente será que também consegue identificar esses três elementos? O que vocês acham? Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente pode colocar assim, que tem três elementos num evento, né? Você tem equipe ou, enfim, a organização do evento, né? Os oficiais, quem está, assim, digamos, trabalhando no evento. Você tem os participantes do evento, né? As pessoas que se inscreveram e que estão lá, né? Na competição, né? Durante todo o evento. E você tem as interações e as instruções entre esses dois grupos, né? Afinal de contas, tem um grupo querendo fazer o evento começar e chegar ao fim dele. E o outro grupo que está nesse meio, né, navegando no evento, e é o grupo que de fato faz o evento avançar, né? Afinal de contas, se a gente não tiver, né, os participantes também ali, o evento não prossegue. Então, assim, é uma interação, né, contínua entre esses dois grupos. E aí eu faço esse paralelo aí para vocês, né, justamente entre mensagem transmissor e receptor, né, que são, digamos assim, termos, né, de comunicação, com os organizadores, participantes e essas interações entre esses dois grupos que fazem os eventos acontecer. Isso é muito interessante se você parar para pensar, porque é uma coisa simbiótica quase, né? Você não tem como o evento seguir se você não tiver uma boa interação entre esses dois grupos. Porque imagina assim, imagina que sei lá, você está no cronômetro e não tem nenhum tipo de... Não tem, por exemplo, um cronômetro visual no seu ambiente do evento e ninguém avisa que o tempo da rodada acabou. Como é que você vai ter uma organização sobre isso, entendeu? Como é que você vai conseguir dar um andamento nesse evento? Os jogadores não vão entender direito o que está acontecendo e os organizadores do evento não sabem por que o evento não está seguindo, por exemplo, indo para uma próxima rodada. Assim, um exemplo, né, que eu tirei aqui agora, mas enfim, só para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de interação que eu estou me referindo. Então, você precisa de um apoio, tanto dos organizadores, para deixar claro certas comunicações que precisam ser feitas ao longo do evento, como você precisa que os participantes entendam também essa comunicação e fique claro para esses participantes o que está acontecendo, para que eles também ajudem a prosseguir o evento. Antes de mais nada, né? Lembrando que a gente vai falar dos qualificatórios, né? Assim, o foco do nosso papo aqui são os eventos competitivos e os que ocorrerão em breve são os qualificatórios, né, para o City Class Showdown. Eu vou rapidamente aqui só relembrar, né, do que a gente está falando, o que são esses qualificatórios, né? Tem o site aqui da City Class Game, né, o ccgeventos.com.br. Eles são uma série de eventos que vão acontecer em lojas, em ciclos, né? Nesse primeiro ciclo, então, que a gente vai começar a partir do dia 2 de julho e termina em setembro, né, em 24 de setembro. Aí você tem o segundo ciclo, o terceiro ciclo, né? Esses ciclos, ou seja, são o intervalo em que as lojas vão poder realizar os seus qualificatórios. O campeão de cada um desses qualificatórios ganha a vaga para o showdown, que ou seja, são vários torneios locais que alimentam um torneio, digamos assim, nacional, porque ele vai, né, acontece uma vez a cada ciclo. E, por coincidência, né, muita gente deve ter recebido esse comunicado hoje, né? Eu mesmo acrescentei isso aqui hoje na minha palestra, né? Recebemos hoje a notícia de que o primeiro qualificatório já tem uma data marcada e um formato também, né? Ele vai ser o formato pioneiro, Pioneer, e vai ocorrer no dia 19 de novembro de 2022. Então já é aí uma informação quentíssima aí para a galera. Para quem ainda não estava, né, sabendo, né? Já fica a informação hoje mesmo, né, chegada para vocês. Então, vamos falando então, tivemos os qualificatórios. Vamos parar para pensar um pouquinho numa coisa.
o que significa esse evento para quem está participando, né? A gente falou da importância, né, então, que vão ter os participantes, porque afinal de contas, eles que fazem a gente querer ter o evento, né? Eles que fazem a gente dar andamento, né, e dar seguimento nas questões do evento. Um torneio como esse é um torneio diferenciado dos regulares da loja. E existe isso no ambiente desse torneio, né? Então, assim, muita gente vai ter interesse em participar desse evento porque ele é diferenciado. Às vezes, até uma pessoa que não tem, né, um hábito, por exemplo, de torneios competitivos pode querer participar por essa experiência, né? Que vai sentir que está fazendo parte de uma coisa diferente. Ele também, né, tem uma expectativa de que ele vai ser um evento de nível mais elevado, né? Ele tem um ambiente mais competitivo, ele vai ter, por exemplo, idealmente, né, um juiz ou algum tipo de oficial acompanhando, né, o andamento do evento. Ele vai ter um nível de regras mais apurado, né, entre os participantes e, claro, vai ter um nível de jogo, né, não espera-se mais elevado também. Decks também, né, mais competitivos vão ser trazidos, né? Não é um evento em que pensa-se, né, a galera vai estar com aquela brew casual, aquele negócio de teste e tal. É um evento que a galera vai com o deck que gosta, que se sente à vontade jogando, que tem mais experiência jogando. Então tem essa expectativa de ser um evento de nível mais elevado. E para muitas pessoas, né, esse evento pode significar, né, o início de uma jornada para esse alto escalão, né, do Magic competitivo. Porque, afinal de contas, quem vencer esse evento já vai ter acesso a um outro evento com um escopo competitivo muito maior. Porque nesse outro evento, né, os melhores colocados no showdown, né, esse que a gente falou que vai acontecer em novembro, vai para o Magic Internacional, né, vai participar de um evento de altíssimo nível de Magic, né, que seria o equivalente a um Pro Tour. Então, assim, é muito importante, né, lembrar disso, né, que esse é o significado desse evento para esses participantes. Mas nada disso muda o fato de que a expectativa é que você vai ter um ambiente receptivo. Que muitas vezes a gente confunde, né, o competitivo, né, vai ser um torneio competitivo, vai ser um torneio de nível mais elevado. Isso não significa que ele é excludente. É muito importante a gente lembrar disso, né? O evento, né, é um evento aberto para qualquer pessoa que queira participar. Então, é importante que os jogadores sintam vontade de participar. Porque se você criar uma expectativa, né, de que vai ser um torneio diferenciado, vai ser uma experiência boa, vai ser uma coisa competitiva, que vai ser pegado, você vai poder se colocar à prova nesse torneio, você tem que ter certeza de que vai ter um ambiente receptivo para esse torneio também. Porque senão, claro, a experiência, né, dos participantes pode ser bastante afetada por isso. O que eu quero dizer com um ambiente receptivo? Será que a gente consegue pensar, por exemplo, se um jogador muito competitivo e experiente enfrentar um jogador mais inexperiente, mais iniciante? Às vezes, uma coisa que a gente pode se deparar muito nesses eventos, jogadores que só tiveram até agora experiência no online, só tiveram experiência no Magic Arena. Então, por exemplo, há certas mecânicas de jogo que parecem triviais para alguém que joga o jogo físico há muito tempo. Por exemplo, desvirar as manas, fazer a compra da carta e virar as manas para fazer suas mágicas. Às vezes uma pessoa que não faz isso, nunca fez isso ou nunca fez isso continuamente, né, com a mesma frequência que a gente está acostumado a ver, a pessoa pode demorar para fazer essas coisas. Então, assim, como a gente, né, conversa e mantém, né, essa coisa clara entre participantes e entre organizações participantes e entre os próprios participantes, para que não tenha, né, esse conflito e que mantenha o ambiente receptivo, né? Isso é muito importante. É uma coisa que é interessante você trazer isso na sua comunidade, né? Manter isso claro com a sua comunidade, para que você crie na loja um ambiente que seja bom para os qualificatórios de agora, mas não se esqueça, vai ter qualificatórios na sequência. Já sabemos que vai ter pelo menos 3 ciclos, né, desses qualificatórios. Pô, você não quer que logo nos primeiros qualificatórios agora, digamos assim, a comunidade já se queime como não receptiva, como só tem os tubarão lá, né, não dá para ninguém lá porque a galera é sangue nos olhos e tal. Você não quer esse tipo de ambiente, né? Você quer trazer. Esse é o momento, especialmente nesse momento que a gente está voltando, né, de uma pandemia que impediu a gente, né, de jogar, né?
eventos desse nível físico, é um momento que a gente precisa, mais do que nunca, né, se unir e mostrar que a nossa comunidade é receptiva e que ela quer novas pessoas no jogo, mas também quer reencontrar, né, digamos assim, os participantes de sempre. Os participantes costumados, os participantes antigos. É justamente essa mistura, né, que faz com que o Magic tenha a longevidade que tem, se você parar para pensar, né? É que o jogo sempre soube se reinventar e trazer um público novo. Então, assim, a gente tem que manter esse ambiente, né, que é receptivo, porque senão novas pessoas não entrariam no jogo, para que essas pessoas queiram continuar e queiram também participar desse tipo de evento. Enfim, como eu falei, né, essas questões dizem respeito muito à comunicação. E como que você pode trazer isso para um evento? Você precisa, né, ter essa noção de que não é exatamente cobrar essa postura, mas incentivar essa postura na sua comunidade, de que se tiver, por exemplo, um conflito entre um jogador experiente e um jogador mais novato, o experiente ensina o novato que se chama o juiz para uma situação como essa. E não o experiente, tipo, perdão aqui pela expressão, caga na cabeça do iniciante. Porque, sei lá, demorou muito para virar uma mana, virou a mana 45 graus e não 90, alguma coisa nesse sentido. Então, você precisa, né? Ou então, de fato, quando ocorre algum tipo de erro e o juiz precisa ser chamado, né? Para resolver, né? Para atender a mesa. Esse é só um exemplo que me ocorre aqui agora. Agora, a gente também vai ter questões digamos assim, dos organizadores, dos lojistas, cobrarem, né, de quem eles estão chamando para fazer o evento para eles, dos juízes que vão fazer o evento. Tem uma postura dessa forma, não dessa forma, afinal de contas, são os meus clientes que estão aqui e eu preciso que eles sejam bem atendidos porque eu preciso que eles queiram voltar. Né? Isso tudo são questões que você precisa ter em mente e desenvolver, né, dentro da sua comunicação para que você, né, saiba se portar e saiba como trazer isso para a sua equipe, né, se você, né, trabalhando com uma equipe, né, dentro da loja que você vai estar, e também para trazer isso para os participantes, para quem vai estar lá jogando o evento. Tocando um pouco, né, nas coisas que eu estava falando agora, né, lembra que todo evento feito por uma loja é um investimento na comunidade local. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, a loja tem que ter o retorno imediato, do tipo, esse evento tem que entrar mais dinheiro do que custou para a loja trazer o evento. Pô, não necessariamente. Ele pode ser um investimento na comunidade. Ele pode ser um investimento porque vai trazer novas pessoas para o jogo. Significa que mais para frente, mais jogadores vão estar interessados nos eventos regulares da loja, porque vão querer treinar, vão querer praticar, vão querer estar em contato com a galera para ver questões competitivas, para testar novos baralhos. Isso tudo, né, pode começar num evento como esse, porque um evento como esse, como os qualificatórios, chamam a atenção. Eles acabam trazendo mais público, e aí você pode fazer com que esse público continue frequentando a loja. Né? Isso, às vezes, vai muito do jeito que você vai se portar no evento, do jeito que você vai apresentar o evento e a proposta para os participantes. E aí vamos falar de algumas coisas que é importante, né, para a equipe do evento saber de antemão. Né? Porque do mesmo jeito que a gente falou sobre a comunicação, né, do que pode ser exigido da equipe, né, bom atendimento, que nós vamos falar um pouco mais à frente com mais detalhe. Bom atendimento, né, bom customer service, como, né, se portar adequadamente, como lidar com questões, por exemplo, de divergências entre um jogador experiente e um jogador menos experiente. O que por sua vez, a equipe também deve receber, né? Como é que deve ser esse caminho, né, de comunicação com a organização? O espaço, o local e o horário que se espera, né, do evento, né? Isso é muito importante, até porque a gente precisa, né, ter essa noção, né, física também do espaço, logística, por assim dizer. Quais são as funções que vão ser desempenhadas, né, especialmente quando a gente tem uma equipe grande, né, para o evento, equipe assim, mais de uma pessoa principalmente, né, porque você precisa deixar claro quem vai fazer qual função, senão essa equipe vai se atropelar. E você precisa saber quem vai ser a referência, no caso da loja, né, da organização,
para dúvidas e questionamentos. Invariavelmente pode chegar alguma pergunta, alguma dúvida que as pessoas que estão sendo chamadas para fazer o evento, né, os juízes, não vão saber responder. A loja vai fazer algum outro qualificatório, às vezes a pessoa não sabe na hora, vai acontecer tal coisa, o que vai acontecer, o crédito que vai ter de premiação pode usar para tal coisa. Não necessariamente os juízes vão ter essa resposta na hora, mas é claro, você tem que, né, saber dizer, você não pode dizer para a pessoa não sei e virar as costas e ir embora, né? Isso é um péssimo atendimento, um péssimo customer service. Você tem sempre que se mostrar interessado no que a pessoa está trazendo para você. Foreshadowing aí de algumas coisas que a gente vai falar mais à frente. Você tem que se mostrar interessado no que a pessoa está trazendo para você e buscar resolver as coisas que estão sendo trazidas. Então, assim, a pessoa te fala uma pergunta, você pode dizer, você não pode só dizer não sei e virar coisa, você pode dizer não sei, mas vou procurar saber, vou falar com tal pessoa. Então, assim, se você já inicia o seu dia, né, nesse evento, sabendo quem é essa pessoa que você vai precisar fazer o questionamento, para quem você vai poder jogar o questionamento para dar a resposta depois, vai facilitar muito o teu dia. E aí entra um pouco, né, essas questões numa coisa que é o preparo e a antecipação, né? A gente fala, né, do preparo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou ler as regras, vai ser um torneio Pioneer, eu vou ler as dúvidas mais comuns que acontecem, as interações mais comuns que acontecem no Pioneer. Vai ser Modern, eu vou ver as interações mais comuns que acontecem no evento Modern, né? Eu quero saber de cabeça todas as interações de Blood Moon, porque quando me perguntarem eu já vou saber e já respondo no ato e tal, não sei o quê. Tá, isso é bom ter, realmente, mas assim, também é interessante, né, você pensar nessas antecipações de comunicação, né? Se um jogador me perguntar tal coisa, como que eu vou responder? Como que eu vou me aproximar da mesa e fazer a pergunta, né? E me colocar à disposição das pessoas? Uma coisa que talvez vocês nunca tenham pensado. Já pararam para pensar em como vocês se apresentam para os jogadores, enfim, para os participantes do evento? Muita gente, né, faz o seu anúncio inicial, por exemplo, de um evento e não começa se apresentando, não começa falando o seu nome. E então, assim, eu digo isso assim, por experiência até, né? Eu já fui uma pessoa que esqueceu de fazer esses anúncios e era um evento em que não tinha só gente, né, da minha comunidade jogando. E aí algumas pessoas de fora não sabiam me chamar, né? Não sabiam, juiz, claro, né? De uma forma meio genérica, mas dá um ambiente diferente quando você coloca, por exemplo, uma coisa boba, que é o teu nome. Você dá um ambiente diferente quando você dá o teu nome para o pessoal te chamar à disposição e você se colocar à disposição. Até porque gera uma proximidade maior sua, né, com os participantes. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, a gente tem trabalhado muito, né, nos últimos anos, ou pelo menos assim, sempre foi um tema muito recorrente. Eu me lembro disso bem, né, de eventos, né, de, sei lá, 4, 5 anos atrás, o quanto que os jogadores às vezes não chamavam, preferiam não chamar um juiz, um oficial do evento, porque é mal visto, eu vou ficar taxado de chato, porque eu estou chamando, não sei o quê. Então, assim, eu acredito que em muitos lugares ainda exista, né, um pouco essa resistência. Eu acredito que com algumas medidas a gente conseguiu, né, reverter isso ao longo dos anos. Hoje em dia, né, eu vejo, pelo menos nas comunidades que eu já tive a oportunidade de apitar, o pessoal fica muito, né, atento e chama o juiz para resolver os problemas, o que é muito bom, porque a gente consegue, né, se antecipar e dar uma resolução, na maioria das vezes, né, pelo conhecimento das regras e de filosofias que a gente tem, consegue dar uma resolução melhor do que se os próprios jogadores tentarem resolver o problema entre eles. Por mais que eles possam ficar satisfeitos, pode não ser o melhor para a integridade do torneio. Mas enfim, eu já estou também, desculpem aí, eu estou desviando um pouquinho. Voltando aqui. É importante você então se apresentar, se colocar à disposição e deixar claro para os jogadores que você é um instrumento que eles têm. Eu gosto muito de falar assim, lembre-se que os juízes, né, do evento, né, eu, no caso, todos os outros participantes da equipe, né, de juízes, lembre-se que nós somos
uma ferramenta de vocês, tanto quanto o papel, a caneta, ou hoje em dia, né, até o celular, né, tanto quanto o papel e a caneta para marcar vida, para fazer anotações e tal, nós somos, né, recursos disponíveis para vocês, né? Usem a gente, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para fazer esses atendimentos, para ajudar vocês. E quando você se coloca assim, você aumenta, né? Você diminui essa distância às vezes que fica, né, entre o juiz e o participante do evento, né? Que às vezes fica uma coisa, né, parece uma coisa formalzona e tal. Quanto mais relaxado você for, quanto mais tranquilo você for nos seus approaches, você vai ver que o retorno dos jogadores vai ser muito melhor também. E aí entram aquelas pequenas coisas, né? É, por exemplo, quando você vai fazer um atendimento numa mesa, você assim, idealmente, né, claro, nem todo espaço físico vai permitir isso, mas idealmente você não fica de cima, né? Que os jogadores vão estar sentados jogando, né? Você não fica de cima e aponta as coisas com o dedo, né? Como se fosse, né? Você normalmente, né? Desça, se possível, né? Ou pelo menos assim se curve para ficar mais ou menos na altura dos jogadores. Isso inclusive vai te ajudar a ouvir melhor o que os jogadores estão falando, né? Dependendo do tamanho do salão, do barulho que tiver e tudo. E com isso você vai atender melhor. Você vai ver que a resposta dos jogadores na mesa já vai ser totalmente diferente. Se você fica, né, mais baixo, se coloca mais à disposição, se expõe mais, você vai ver que é uma comunicação, né, não falada, né, que é muito importante, que os jogadores sentem isso e vão responder de acordo. Você vai ter um fluxo melhor de informações entre eles. Eu já toquei um pouco aqui nessas questões de atendimento e customer service, né? Como deixar o seu cliente satisfeito. É importante a gente não esquecer que, como juiz, todos os participantes do evento são seus clientes. E não se esqueça que os organizadores, os lojistas, também são seus clientes. Porque você está ali para prestar um serviço, né, para aqueles jogadores e tal, mas você também está ajudando, né, um lojista com isso. Então, assim, você idealmente quer, né, que ele fique satisfeito com a função que você está desempenhando e que os jogadores fiquem satisfeitos com o que você está trazendo para eles, com a organização do evento. Então, esse fluxo também é muito importante e saiba, então, deixar o seu cliente satisfeito. Deixar o cliente satisfeito não significa fazer tudo que ele quer, né? Claro, né? Até porque, como juízes, a gente, né, tem o manual de regras conosco para não deixar certas, por exemplo, comportamentos acontecerem ou para coibir certas práticas e também para corrigir erros de jogo, né, que vão acontecer, claro, sabemos disso. E é tudo o detalhe das coisas é na forma que você vai abordar isso com os jogadores. Muita coisa se fala, por exemplo, da hora de você informar uma punição para um jogador, né? É, quando você fala, por exemplo, para uma pessoa, olha, eu vou ter que te aplicar um game loss por conta disso, eu vou ter que te aplicar um warning que seja por causa disso, você está se colocando no papel de julgador. Né? Isso parece, aquela coisa de comunicação. Parece uma coisa pequena, mas faz toda a diferença. Quando você fala desse jeito, você parece que você está se colocando numa posição de muita autoridade magnânima. Mas se você fala para a pessoa, olha, essa infração que você fez, a punição é essa. Ou então, essa infração que você cometeu recebe essa punição. Você está deixando claro para a pessoa que não é você que está aplicando. Essa pessoa está recebendo isso, né? É como se fosse assim, uma via, né? Por conta da atitude que foi cometida. Se você pegar para ler, por exemplo, o Apitana em réu regular, né? O famoso JAR, na parte que ele fala, na parte que no JAR fala sobre serious problems, né? Problemas sérios, uma das coisas que diz a pessoa tem que ser notificada para que pare com o comportamento, né, nocivo na hora. E que se ela não fizer isso, ela pode ser retirada do evento, desqualificada, etc. Então, assim, é esse tipo de linguagem, entende? Você tem que deixar claro para a pessoa que ela está sendo responsável pelo que está acontecendo. E, assim, esse tipo de fluxo de informações, né, parece trivial, mas quando você começa a juntar todos esses detalhezinhos, você vai ver que a tua experiência, né, como juiz e pessoa que vai fazer atendimentos, né, para um torneio, ela vai ser uma experiência mais gratificante porque você vai sentir um retorno melhor daquela comunidade e até dos lojistas, né, que estão te chamando para esse evento. E vai ter essa questão justamente de satisfação. Você vai ter essa satisfação maior dos seus clientes, que no fim é o que a gente quer. A gente quer
jogadores felizes que queiram voltar, participar de mais eventos. E com isso, a gente também, né, vai ter mais eventos para participar, claro, porque nós não só apitamos, né, jogamos também, como a gente também vai ter mais eventos para apitar. O Nayan lembrando aqui, né? O jogador alcançou por mérito próprio aquela penalidade, né? Eu me lembro do Lucas Horta que dizia assim, não, tem um pessoal que merece, faz por merecer, corre atrás daquela desqualificação, mas é impressionante como uma pessoa queria muito, né? Lutou por aquilo. Quem sou eu para negar essa desqualificação para aquela pessoa? Ai, ai. Uma coisa que eu quero tocar aqui, é que eu falei assim meio por alto, né, meio tangencial anteriormente, por que e como fazer um bom anúncio inicial. E eu vou falar um pouco da minha experiência com isso, como que eu, né, aprendi a fazer anúncios iniciais ruins e como eu acho que eu melhorei um pouco nos meus anúncios iniciais. Primeiro, né, vamos responder o porquê. Por que você deve fazer um bom anúncio inicial? O anúncio inicial é o momento que você se apresenta para os participantes do torneio. Então, para muitas pessoas ali, pode ser o primeiro contato que essas pessoas vão ter com você. E mesmo que são pessoas que já tenham contato contigo, às vezes é um contato também de amizade. Você já jogou uma mesa de comando com a galera, ou uma galera que você já joga frequentemente. Você alterna entre jogar e apitar. O ponto é, ninguém nasceu juiz de Magic, né? Em algum momento você estava inserido na comunidade e você se tornou juiz, mas você não deixou de fazer parte da comunidade. Pelo contrário, você está, né, ajudando ainda mais essa comunidade. Então, por que fazer esse anúncio inicial também? Se todo mundo me conhece e tal, é importante você fazer porque você lembra o pessoal que você está prestando um serviço para eles. E naquele momento, pô, você é o brother né, e tal, você é legal, você é um amigo da galera, mas você está ali para fazer um papel, você está ali para fazer um serviço, você está ali para ajudar as pessoas e você está ali para desenvolver e tocar um torneio. Então, assim, é importante, né, lembrar disso. Não significa, né, voltando também a outra coisa que eu falei anteriormente, que você vai se colocar num pedestal para fazer isso. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa lembrar as pessoas que ali você vai estar na posição de juiz, que você é imparcial, que você pode ter que tomar decisões e que essas decisões não vão ser conforme a sua vontade, vai ser conforme o que as regras preconizarem. Isso, né, tangencia em como você vai fazer um bom anúncio inicial. O que significa o anúncio inicial além da sua apresentação, como né, o juiz, né, o oficial do evento? Significa que você vai ter que informar as pessoas algumas coisas. Por exemplo, número de participantes, consequentemente, número de rodadas, premiação, mesmo que sejam coisas. Mas isso aí já foi divulgado extensivamente, já estava disponível em todas as redes sociais. Tem um banner gigante ali na frente da loja dizendo todas as informações. Faça um trabalho profissional e informe isso aos participantes no início do seu evento. É um diferencial, porque você não está só repetindo para eles uma informação que eles talvez já saibam, você pode estar passando uma informação que às vezes eles nem tinham percebido, mas mais importante, você mostra para os participantes que você está ciente do torneio, do que aquele torneio vale e qual a importância daquilo. Porque lembra que eu falei antes, como esse evento é importante de formas diferentes para vários tipos de jogador, você está dizendo para eles com a importância que você está dando de tantas pessoas aqui, quero dar as boas-vindas para os X participantes do evento hoje valendo uma vaga para o showdown, não sei o quê. Você não precisa falar formal, você pode falar bem descontraído a sua apresentação, né? Do seu jeito. Mas é importante você falar essas informações, ainda que pareça batido e repetido, porque isso vai mostrar para eles, essa pessoa sabe o que está fazendo aqui. Essa pessoa está aqui e mais importante, eu posso confiar nessa pessoa se eu precisar da ajuda dela. Isso aí mostra a sua disposição, mostra a sua acessibilidade e é uma forma de você já estabelecer uma comunicação muito boa com todo mundo do evento de uma vez. Porque, convenhamos, quando você faz um atendimento na mesa, por mais que tenha sido um excelente atendimento, você está no evento aí de 20 e tantos participantes, você fez um atendimento bom para 1, 2 ali. Mas se você faz um bom anúncio inicial, você já fez um atendimento bom para todo mundo do evento. Então, assim, é importante, né, focar nisso. Pense nisso quando você for, né, apitar o seu evento. E pense como fazer um bom anúncio inicial. Minha dica é
escreva em algum lugar. Eu costumo usar muito celular para isso, né? Mas se você gosta de ter no papel, enfim, a forma que você achar melhor para se organizar, escreva todas as informações que você quer passar no seu anúncio inicial. Ou se quiser, né, dependendo do quão empático você se sente, pensa, se eu sou um jogador desse evento, que informações eu quero receber no início dele? Número de participantes, número de rodadas, lembrar qual é a premiação, é, lembrar, né, o nível de cumprimento de regras, ou seja, se vai ser um torneio competitivo, né, o que implica, né, indiretamente, que você está usando um critério, né, dentro do IPG, ou se vai ser um torneio regular, que implica que você está usando um outro critério. Se tem decklists envolvidas e não foram decklists, por exemplo, enviadas por e-mail, ou mesmo que tenham sido enviadas por e-mail, eu gosto muito de dar 1 minuto para o pessoal fazer aquela última conferência de decklists, porque às vezes é nesse minuto que a pessoa percebe que listou 61 e não 60. E aí já manda um e-mail corrigindo, ou enfim, se tiver uma lista escrita, já faz a correção ali na hora. Eu gosto disso, porque é uma forma de você dizer para os jogadores: eu não estou aqui para punir, olha, eu estou aqui para ajudar. Ó, quem quiser, eu vou dar 1 minuto aí para dar aquela última conferida na decklist, para dar aquela última, né, verificada que você tem pelo menos 60 cartas no seu main deck, no máximo 15 cartas no seu sideboard. E com isso, né, tenha certeza de que está tudo certinho antes da gente iniciar o evento. Então, esse tipo de comunicação aumenta a confiança, né, das pessoas no teu trabalho, aumenta a chance de que, se tiver, né, problemas, ninguém vai tentar resolver por si só, porque sabe que tem alguém que pode confiar, né, cuidando do evento, cuidando deles. E isso faz o seu evento fluir muito melhor. É, São pequenas coisas, né, que nem eu falei, né? Comunicação às vezes envolve muito isso, né? De pequenas coisas, pequenos detalhes, mas que trazem um mundo de diferença quando você coloca tudo isso digamos assim, quando você coloca tudo isso num pacote e entrega, sabe? Porque eu consigo imaginar dois torneios que podem ocorrer exatamente iguais, exatamente as mesmas coisas, mas que até para o próprio juiz, né, que foi o líder do evento, não foi tão prazeroso porque não sentiu aquela mesma interação, aquele mesmo envolvimento com o evento, sabe? E quanto mais você está interessado e envolvido no evento, é que você vai cuidar dele muito melhor, né? Até né, como pessoa, né? Você dá importância, né, para o que você está fazendo, faz você fazer melhor a coisa, né? Isso aí, né, é uma coisa natural nossa do ser humano. Então, assim, é interessante você pensar nisso também, né? Se interesse pelo evento, né? Se envolva com o teu evento. Vamos dar uma seguida aqui. E uma coisa que eu também tinha tocado antes, né? Comunicação não é apenas a linguagem falada, né? Eu até, meia culpa minha mesmo. Até agora, né? Acho que talvez tirando um ponto ou outro, eu toquei muito em linguagem falada, né? Como que você fala, como que você diz, como que você explica isso, você usa isso, essa expressão e não essa. Mas assim, existe um mundo, né, de comunicação que tá além, né, de só do que a gente fala. A linguagem corporal, por exemplo, né, que é do primeiro ponto que eu coloquei aqui, né, inclusive, né, fica até um elogio meu aqui, né, o Zanuto, por exemplo, ele é uma pessoa, eu já tive a oportunidade de vê-lo em vários eventos, né, como Grand Prix, e ele é uma pessoa excelente para ler linguagem corporal, especialmente quando ele está numa investigação. Ele consegue perceber coisas que muita gente não perceberia. Do tipo, uma mão que a pessoa, né, tentou puxar para o lado, assim, porque queria, dando aqui uma informação, ou um tique nervoso que a pessoa tá, que são, né, indícios, né, para ele, né, que isso aqui eu estou investigando alguma coisa aqui. Enfim, só, né, esse adendo aí, mas linguagem corporal, né, é uma forma também de comunicação. Então, quando eu estava comentando sobre como você deve se portar, como você vai falar com as pessoas, você também tem que ter a postura, né,
de parecer receptivo, né, de se mostrar receptivo, não parecer, né, se mostrar receptivo, se mostrar é, é, presente, né, no evento. Uma coisa, por exemplo, muito importante, né, de linguagem corporal. Você faz o seu anúncio inicial, beleza, excelente anúncio inicial, a galera curtiu e tal, primeira rodada, e aí ninguém mais vê você até que chame o juiz, porque aí você vai para lá e volta e sai do ambiente, né, do torneio, vê você talvez na hora de anunciar o top 8 e tal. Então, assim, até mesmo nisso, né, existe uma linguagem corporal envolvida, né, de você estar presente ali no evento. Não significa que você tem que também estar o tempo todo que nem um falcão olhando tudo e tal, mas, assim, não deixe de estar presente quando você está participando de um evento. Que, de novo, é a linguagem corporal que mostra que você está interessado, que você está acompanhando, que você está gostando de estar ali e que você está à disposição. E isso você não precisa falar nada, é só você estar ali e você estar interessado olhando os jogos, né? Eu lembro muito de uma crítica mesmo, né, que eu ouvia é, dos, dos juízes mais experientes, né, nos Grand Prix que eu apitei. Eles diziam, pô, uma coisa que a gente observa muito é que às vezes as equipes são tão grandes, né, as equipes de um Grand Prix, claro, são tão grandes que as pessoas acham que o outro está sempre fazendo alguma coisa e não fazem o básico, que é juízes vão ver Magic, vão olhar partidas de Magic, sabe? É para isso que a gente está no evento, né? A gente está ali para acompanhar os jogos. E às vezes você vai olhando, você vai observar, você vai notar, por exemplo, um GRV, alguma coisa assim. Você pode perfeitamente apontar e tal. É uma forma que você, inclusive, está antecipando, às vezes, um problema maior, né? E você está se mostrando à disposição dos jogadores, você está ajudando eles e, e também está mostrando assim para as mesas próximas que você está presente. Enfim, só vantagens, né? Usando aí hashtag só vantagens para você fazer isso. E tudo isso assim, que nem eu comecei dizendo, sem você precisar falar nada, você só tem que estar ali presente e apontar coisas, ou então se mostrar ali presente, se mostrar, né, com a sua linguagem corporal, que você está à disposição e que você está disposto a estabelecer uma boa comunicação com as pessoas. Outra coisa importante, né, além da linguagem corporal, comunicação visual, o estado do jogo, as cartas na mesa, né? É, muitas vezes você vai você vai ter elementos não falados numa dúvida de regra, que vão envolver, por exemplo, elementos visuais. E você tem que estar atento a eles também, né? Não dá para você assim, o jogador tem uma dúvida em relação à carta A. Você tira a dúvida em relação à carta A, mas por acaso no contexto da partida que ele estava jogando, tinha uma interação diferente envolvendo essa carta A. Se você tivesse prestado atenção na mesa, não tivesse só olhado para o que o jogador colocou para você, mas se você tivesse prestado atenção no todo, né, de uma partida de Magic, você teria feito o atendimento melhor, você teria ajudado mais. Porque agora você tem que interferir de novo e aí você vai ter que explicar para o jogador que a interação que você às vezes acabou de explicar para ele não vale naquele caso. E aí o jogador pode ficar muito confuso. E aí a tua comunicação, por mais que você tenha explicado certo a primeira vez e explicado certo a segunda vez, né, quando você falou da interação ali específica, você confundiu o jogador ao invés de ajudá-lo. Porque você, né, falou de um jeito assim que não pareceu a ele haver uma continuidade ou uma coesão entre a primeira explicação e a segunda. Então é muito importante você ficar atento nisso, justamente para evitar, né? Nosso papel não é de confundir, jamais. Pelo contrário, nosso papel é justamente de ajudar os jogadores com as interações de um jogo que nós sabemos é muito complexo. Então, assim, a gente quer trazer, né, a melhor forma de explicar certas interações do jogo, ou certas situações, ou até por que certos comportamentos recebem tal punição na regra. Isso tudo aí são coisas que eu já tive, né? Já tive que explicar alguma vez para jogadores. E assim, eu acho que eu até tenho uma taxa de sucesso alta, assim, de explicar para a pessoa, olha, isso aqui acontece por causa disso, a filosofia é essa, o motivo pelo qual é esse. O motivo pelo qual é desse jeito é esse. Mas uma coisa que é importante também, se a gente está no meio de uma partida, essa não é a hora que você vai parar tudo para explicar filosofia para alguém. Saiba também, né, tenha o bom senso de saber qual é a hora de sentar para explicar para uma pessoa. Então, às vezes, um jogador pode estar, por exemplo, insistente com você sobre determinada interação e você está seguro que você está correto, né, que a interação é aquela e que o jogador está tendo alguma confusão. Pô, um exemplo simples que me ocorre, até aproveitando aí o gancho do Magic Arena. Um jogador que tenha cartas
que interagem com resistência. Se a criatura com resistência tal morre. E aí o jogador te fala, mas é porque essa criatura aqui do meu oponente recebeu 2 de dano, era um 4/4, agora está com resistência 2 e eu quero usar essa carta aqui que exila a criatura de resistência 2. Aí você, não, na verdade a resistência dela continua sendo 4, ela só está com 2 de dano marcado. Ah, não, mas no arena ela fica com resistência 2 e tal, não sei o quê. Essa é a hora que, se a conversa não está fluindo, você não está conseguindo avançar, né, nessa comunicação naquele momento, você está cada vez mais, digamos assim, piorando, entre aspas, a situação e escalonando ela e perdendo mais tempo daquela partida, né? E, consequentemente, prejudicando os demais participantes do evento, porque aquela partida está se estendendo. Então, saiba também a hora de chegar e dizer: olha, a interação é essa, eu tenho segurança dela porque isso está conforme as regras. Jogue, por favor, continue, por favor, o seu jogo. Depois eu estou à disposição para te explicar as nuances dessa regra, para te explicar as coisas dessa regra. Mas a interação é essa. Então, assim, o que significa que às vezes você tem que ter uma comunicação um pouco mais severa, um pouco mais assertiva. Não significa que você tem que ser grosso ou mal educado. Perceba que toda essa interação que eu tive agora, eu estava, entre aspas, cortando, né, esse jogador fictício aí, mas eu não fui mal educado com ele em nenhum momento. E assim, é importante você ter esse preparo, né, essa visão de que existem momentos que você vai precisar se impor, claro, que afinal de contas você é a pessoa que está ali para cumprir o papel, né, de juiz, tomar as decisões, e você precisa às vezes lembrar alguns jogadores disso. Mas se coloque sempre à disposição, acho que essa é a maior dica que eu dou, se coloque sempre à disposição para, no momento posterior, vamos conversar sobre isso. Olha, depois me procura para a gente falar sobre essa situação. Olha, eu estou dizendo para você que é assim, e é assim. Jogue com esse entendimento. Estou à disposição depois, me procura para a gente conversar e tal. É sempre assim que você consegue assim, transformar, às vezes, um momento de mais assertividade, que você precisou ser mais duro, e você dá aquela quebrada no final do tipo, mas eu estou à disposição, a gente conversa e tal, para você entender melhor, mas aqui eu preciso que vocês sigam um jogo. Então, assim, só mais um exemplo aí, né, de comunicações, de como você, né, estabelece boas comunicações. Tons de voz, né? A gente fala muitas vezes sobre o que se fala, mas a gente não fala no como se fala, né? Você, né, ter uma voz mais melindrosa, você ter uma voz mais grave, você ter uma voz mais severa, você falar mais rápido, você falar mais devagar. Tudo isso influencia também, né, a comunicação que você vai estabelecer. Tenha o cuidado de, por exemplo, quando você está passando uma informação de regra ou alguma coisa do tipo, tenha certeza de que você está usando um tom de voz claro para que todo mundo, para que, né, os seus receptores entendam a mensagem que você está passando, porque afinal de contas, se é uma coisa de regra, uma interação de regra, você precisa que eles entendam o que você está falando. Quando é o momento de passar, por exemplo, uma regra, uma penalidade, suavize um pouco a sua voz, né? Pode trazer um momento até de passar uma impressão de solidariedade, de compreensão, de entendimento. Então, assim, é tudo isso, né? Observe sempre os seus tons de voz, observe os tons de voz que os jogadores estão usando em relação a você também, né? Até para você identificar potenciais problemas que os jogadores estejam usando entre eles também, né? É aquilo, né? Pô, joga muito você, hein, amigo? Nossa, ainda bem que você comprou essa carta. Obviamente, essa pessoa não está elogiando a outra, né? Então, assim, fique atento a esse tipo de coisa, porque isso também te entrega problemas que você pode antecipar no torneio, por exemplo, envolvendo atitude antidesportiva. E aí você evita que certas coisas cheguem num patamar, assim, mais grave, né? Aqui eu só vou dar um exemplo, né, justamente de uma situação que me ocorreu. Isso foi recentíssimo, inclusive. Tem algumas licenças poéticas aqui. Mas é um exemplo, né, da situação aqui da questão do estado de jogo e de cartas na mesa e tudo. Aconteceu da seguinte forma, né? Eu sou chamado na mesa para tirar uma dúvida. Aí o jogador que me chamou, Rest in Peace. Juiz, Rest in Peace não deixa nenhuma carta ir para o cemitério, não é isso? Se o jogador te pergunta isso, o que você faz? Você responde: sim, exatamente. Ele substitui as cartas irem para o cemitério com elas irem direto para o exílio. Se eu tivesse só feito isso, virado minhas costas, né, e tipo, mais um dia foi salvo, graças ao juiz que sabia como Rest in Peace funciona, eu poderia ter tido um problema. Porque sabe qual era a carta que estava. Que só eu observei, né? Qual era a carta que estava na mesa que era o motivo pelo qual o Rest in Peace poderia ou não ser relevante?
era o Giruda. Só que eu me antecipei e observei, né, quando o jogador fez a pergunta, eu olhei o estado de jogo antes de responder. A Sofia aqui de Brasília viu esse jogo. Então, tá de prova aí que o exemplo é real, mas eu tirei umas licenças poéticas aqui. Então, a carta que estava na mesa era o Giruda. E aí eu olhei e falei, então, o Rest in Peace realmente ele exila, ele impede que as coisas vão para o cemitério, ao invés disso elas vão para o exílio. Mas isso não impede o efeito do Giruda, eu já deixei bem claro, né? Porque o efeito dele, ele olha as cartas que ele. As quatro cartas que ele triturou do topo, né? Não importa para onde essas cartas foram. O Giruda sempre vai interagir com elas. Não importa se elas foram para o exílio, se elas foram para sei lá onde, voltaram para o deck. Do jeito que o texto do Giruda está escrito, ele sempre vai interagir com elas. Então, assim, de novo, se eu simplesmente respondo pro jogador, exila tudo mesmo, e me vou, poderia ter gerado um baita problema e depois para tipo voltar jogadas e tal é um problema muito mal pro jogo. Mas como eu fiquei atento, observei a mesa antes de dar a ruling sobre essa carta específica, eu já me antecipei, respondi a dúvida e falei, ó, mas já aproveitando, ó, não interage com o Giruda, ele vai fazer o efeito dele normal. E aí, tranquilo, né? Segui o jogo, claro. E aí uma intervenção de 1 minuto ali, às vezes nem isso, gerou, né, não gerou um problema maior na frente que eu consegui evitar estando devidamente atento, né, ao que estava na mesa, ao estado de jogo e outras informações, e não só a dúvida imediata que me foi passada pela pessoa. E a Ana lembrou bem, né? Aí depois virou, mas teve um juiz que disse que ia acontecer, ou pior, né? Eu mesmo tendo que ir na mesa e dizer, pô, então, não funciona com ele. Pô, mas você disse que exilava. Mas exila, mas é porque, né, não é assim, não sei o que, não sei o que. Então, então justamente, todas as situações que eu falei antes, né? Por isso o exemplo. Então, gente, nesse momento eu vou encerrando aqui, né, a minha apresentação, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido para vocês elementos importantes para vocês estarem atentos e para vocês incentivarem a boa comunicação e por que é importante ter isso e coisas para vocês ficarem atentos nas próprias atuações de vocês como juízes. Não tenho dúvida de que eu sempre revejo minhas atuações depois que eu faço um evento. É o momento dos feedbacks, que inclusive são uma coisa muito importante, né, para nós. Tanto entre juízes como juízes com jogadores, juízes com lojistas. Então, assim, nunca deixem de fazer isso, né? De fazer um auto-feedback e tentar ter um feedback, né, das pessoas sobre a sua atuação, porque é aí que você encontra onde que tem problemas e onde que você pode melhorar. E, especificamente no quesito da comunicação, eu espero ter trazido para vocês aí coisas boas que ajudem vocês, ou pelo menos deem, né, coisas para vocês pensarem e desenvolverem para o próximo evento de vocês, que tudo indica, né, será muito em breve aí, né? A partir de julho aí já iniciamos com os nossos qualificatórios, né? Então, tudo aí, teremos muitas oportunidades para colocar em prática nessas coisas. E, bom, vou colocar aqui as referências também, que eu usei, né, para elaborar alguns pontos técnicos da palestra. E fico à disposição agora aqui de vocês no chat, né, se quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pedirem que eu reveja aí alguma informação aí da palestra. Estou à disposição de vocês, gente. E no mais aí, muito obrigado mais uma vez também ao Zanuto pela organização aí, né, e formação da equipe, né. Estou muito ansioso aí para ver as palestras dos colegas aí também, né. Galera muito tarimbada, o conteúdo está muito bacana. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. E inicialmente é isso. Entrego aí para os nossos colegas aí para fazerem a transição aí para as próximas palestras, para a próxima palestra aí, que é a do Jonathan. Enquanto isso, continuo à disposição de vocês aí no chat, galera. Obrigado aí pelos elogios, pessoal. Fico muito contente. O Nailan lembrando, né? A gente tem que a gente tem que ficar atento, né, nas coisas. Eu não, deixando bem claro, né? Não teve nenhuma maldade na pessoa que veio me perguntar a dúvida do Rest in Peace. Foi uma dúvida completamente válida e completamente correta, realmente, de confirmar o funcionamento de uma carta. Às vezes a interação com o Gerudo é muito específica, né? E por isso que foi importante, né, estar atento naquele momento ali, né? Para saber tirar essa dúvida aí do Rest in Peace com o Gerudo.
Wendel, estamos. Como é que estamos aí Pode falar. de... Você tem aí uns bons uns 30 minutinhos, 20 minutos na verdade, se o Ah, Ana, pessoal. lembrando que no mall, né, o RIP funcionava. Pois é, né? Eu comentei isso ao longo da apresentação, né? Mas assim, acho que a gente tem que ter uma coisa que a gente tem que estar muito preparado, né? Para os eventos, né, que vão vir, é ouvir muito mais no mall barra no arena funciona assim, né? Eu mesmo já ouço isso um pouco, né, nos eventos aqui da loja mesmo, nos eventos regulares. Eu tenho a expectativa de que isso vai acontecer muito mais. é, Nos eventos qualificatórios. E isso é uma coisa que é importante, né? A gente também tem que estar atento nessas interações que funcionam diferente no online e saber, né, se posicionar em relação a elas, né? E saber explicar para os jogadores, né? E teve um momento aqui que eu dei o exemplo, né, do que no Arena, né, quando uma criatura recebe dano, né, o Arena reduz a resistência da criatura, né? No Mall não, no Mall fica a resistência, mas o dano fica marcado. Então a Arena tem, por exemplo, esse problema, né? E aí você tem que estar preparado para explicar esse tipo de interação, né, para os jogadores, né, e até para não gerar nenhum feels bad, né, também. O Henrique perguntando do começo da apresentação, vai estar gravado, né? Todas as apresentações vão ser gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube. Se vocês curtirem o conteúdo e tal, compartilhem com a comunidade, compartilhem com as pessoas, para que a gente consiga multiplicar, né, o alcance dessas palestras, né? Porque a ideia é que elas vão trazer, né, informações e conhecimentos que podem ajudar muitas pessoas, tanto juízes como jogadores, como lojistas. Enfim, o conteúdo aqui é um conteúdo, né, para todos, né? Tanto é que a gente não falei especificamente de questões de regra, questões, né, hard skills, de envolvendo, né, atuações de juízes e tal. Falei de coisas que são importantes para qualquer pessoa observar. E por isso, né, esse pedido nosso, né, que vocês sempre multipliquem esse conhecimento aí, até para ajudar a gente também, né, a divulgar, né, essas informações. Por que o Rest in Peace? Ah, explicar por que o Rest in Peace não trava o Giruda. Não, claro, meu cara. O cara dos ladinos. Não funciona pelo seguinte: o texto do Giruda, deixa eu até voltar aqui. Não sei se. Acho que ainda estou transmitindo, né? Tá. O texto do Giruda diz assim: cada jogador, né, tritura os 4 cards do topo do Grimório no cemitério, coloque uma criatura entre esses cards no campo de batalha sob seu controle. Perceba que o Giruda não diz que o card tem que estar no cemitério, né? Ele não diz assim, como é que coloque um desses cards que foi colocado no cemitério no campo de batalha. Ele diz, coloque um desses cards. Por causa do texto específico que o Giruda tem, não importa para onde o card foi, o que foi triturado. O Giruda vai poder pegar esse card, mesmo que tenha um Rest in Peace na mesa, mesmo que né, o conteúdo do cemitério, essas cartas que ele triturou, mesmo que elas sejam exiladas. Fractus Pauper tá zoado lá. Calma. A Sofia perguntando: se nada é falado sobre o nível de regras do evento, posso assumir que é o mais leve? Não, nunca faça, né, esse tipo de assunção sobre o nível de regras do evento. Chame o juiz oficial do evento, né, e confirme com ele qual que é. É, Inclusive, isso é uma coisa que já me aconteceu várias vezes, né? Tá num evento, a pessoa me chama, aí pergunta assim, juiz, qual que é o nosso nível aqui mesmo de coisa? Eu estamos em nível competitivo. Aí a pessoa, bom, então, é uma pessoa que tem um conhecimento já, né, de algumas regras. Então, meu oponente aconteceu tal coisa. E aí, né, às vezes, porque o próprio jogador já está meio que solidário, porque sabe que vai acontecer uma situação ali, né, de intervenção. E assim, eu acho interessante esse tipo de interação também. Eu sempre trato com naturalidade porque, né, eu justamente, né, quero aquilo que eu falei ao longo da palestra. Eu incentivo, né, que as pessoas chamem o juiz. Então, eu quero que veja uma pessoa que está à disposição, que está ali para ajudar. Não importa se estão em regular, em competitivo, em qualquer nível, né, de cumprimento de regras. O Wendel já mandou no chat aqui também a resposta. Mas é isso aí. Obrigadão aí pela pergunta, Sofia. E obrigado pela pergunta também, o cara dos ladinos. Bom, galera, bom ver a galera aí participando, né? Fica
A gente fica muito contente, né? Porque a gente, né, prepara o conteúdo com muito carinho aí, né? E dá um gosto ver esse bom retorno aí, então, né? Que foi proveitoso aí pro pessoal. Eu que agradeço muito aí vocês pela participação e pela atenção, gente. Opa, o Nayan, um adendo sobre Mall Arena? Manda ver, meu cara. Esperando aqui essa pergunta do Nayan, Wendel. Ou o comentário do Nayan. Aí acho que pode ser o último. Na maioria dos casos nem é bug. O jogador que não entende que a interação funciona de uma forma e se decepciona. Ah, sim, sim. É bem possível de acontecer também. E aí entra, né, mais uma vez o nosso papel, né? Inclusive é interessante você fazer esse comparativo, né? Uma coisa que no Arena tem mais esse problema, eu acho, do que no mall, porque o mall tem um diferencial que ele tem um log das jogadas, né? Então, assim, se alguma coisa acontece, eu vejo isso nas streams, né? Às vezes acontece alguma coisa que o streamer não entendeu o que aconteceu. Aí ele vai lá no log do mall e vai subindo a barra de rolagem para ver exatamente o que aconteceu. No Arena nem tem essa opção, né? Aconteceu uma coisa e não aconteceu do jeito que você queria, você nem entende por que ela não aconteceu. É, e aí é uma coisa importante do nosso papel também, né? A gente acaba tendo que ser o juiz que vai explicar, né? A pessoa que vai explicar por que funciona daquele jeito. E aí é mais um momento que a gente tem que, né, ter essa comunicação muito clara e explicar também, né? Olha, isso é um programa e tal, por isso que não tem como ter essa interação por lá, mas eu estou à disposição se precisar explicar e tal, não sei o quê. A Ana, né? O mal tem uns bugs meio bizarros, né? Não. Quem nunca jogou mal e teve uma dificuldade aí por causa de bug? Qual a dúvida mais frequente que me perguntaram? De bug, de mall, você diz? De arena e tal? Sofia, você teve experiência com organização de eventos não presenciais? Tinha uma situação interessante. Notei que o oponente ligava o mudo frequentemente. Chamei o juiz porque desconfiei que seria auxílio externo. Eu participei de alguns eventos não presenciais, né? Tive a oportunidade de ser o juiz de alguns eventos não presenciais, né? De auxiliar, né? E também nesses eventos. Eu não tive uma situação desse tipo, né? Até porque eu não tive experiência com Magic por webcam, né? Que, por exemplo, me foge agora o programa que é usado para fazer o Commander, né? O Spell Table. Como a gente, né, a experiência que eu tive foram mall e arena, né? Nesses aí não tem exatamente, né, uma interação direta entre os participantes, né? Acabou que nesse quesito específico de Magic por webcam eu não tive realmente experiência. A dúvida mais frequente que me perguntaram em torneio é Abrupt Decay com o Hip, né? Essa é um clássico. Mas essa daí é difícil. Eu acho que a dúvida mais frequente, uma que eu lembro que me perguntam muito é a interação entre atropelar e criatura com proteção, né? Uma criatura 2/2 bloqueando uma 4/4 com atropelar, mas aí a 2/2 tem proteção contra alguma coisa da 4/4, né? Como é que funciona isso? A criatura 4/4 tem que aplicar o que seria o dano letal na 2/2, que seria 2 de dano. O dano é excedente, portanto, os outros dois vão no jogador adversário, né? Porque a proteção, às vezes, né, como é uma prevenção de dano, acaba gerando algumas ideias, né? Tipo, mas você está prevenindo dano, né? Previne tudo, a criatura segura tudo. Não é bem assim, ela segura o tanto que ela consegue segurar pela resistência. A Blood Moon, Magos e Saga de Urza aí, né? Outra lembrança boa aí do Nayan.
Essa daí, inclusive, tem muita gente que até hoje acha estranhíssima essa interação, né? É porque envolve uma coisa que é muito incomum, né? Que é um terreno que também é um encantamento, e ainda é um encantamento do tipo saga. E aí, né, essas interações entre o tipo saga, que é um tipo de encantamento, então a Blood Moon não afeta em nada encantamento, a parte encantamento, né, da carta. Ela só afeta a parte, né, de terreno da carta, e aí isso acaba gerando essas confusões, né? Não compreender exatamente, né, a extensão desse efeito da Blood Moon. O Abrupt Decay com o Rip, eu não vi se alguém respondeu aqui, mas basicamente, o Rest in Peace é exilado, e o Abrupt Decay não. Porque quando o Abrupt Decay termina de resolver, o Rest in Peace já está destruído e não está mais na mesa. Então, como ele não está mais na mesa, você coloca o Abrupt Decay no cemitério normalmente. Ah, dessa da saga, né? Basicamente assim, uma Blood Moon ou um Magus of the Moon faz com que a Usa Saga seja imediatamente colocada no cemitério. Porque, né, essas cartas afetam a parte land, né? Fazem com que a saga de Usa passe a ser um terreno não básico e perde todas as habilidades. Um terreno, uma montanha básica que perde todas as habilidades. Como ela perde todas as habilidades, ela perde os capítulos. E a regra de saga diz que uma saga tem que ser sacrificada se ela tiver um número de marcadores nela igual ou maior que o número de capítulos dela. Como a saga de usa, que agora está afetada pela Blood Moon, né, Magus of the Moon, perdeu as habilidades, ela tem 0 capítulos. Então, se ela tiver qualquer número de marcadores ou 0 marcadores, ela é imediatamente sacrificada. O Slider lembrando aí, o que acontece matando o Dolph Voidwalker com raio? Mas aí é aquela velha máxima, né? Não é o raio que mata o Dolph Voidwalker, né? São as ações baseadas em estado, né? Ou seja, o raio vai ser exilado, né? Pelo Dolph Voidwalker. O que acontece o raio resolve e causa 3 de dano nele e o raio é colocado no cemitério, mas aí ele é exilado pela habilidade do Dolph. Só quando o jogo for checar que o Dolph é uma criatura que recebeu dano letal, que está com dano letal, só aí o Dolph vai ser colocado no cemitério, né? Vai morrer. Mas não é o raio, o efeito do raio em si, né? É aquela comparação que a gente pode fazer entre um raio e um cast down. O efeito do cast down é matar, né, o alvo dele de imediato, né? Ele é destruir, né, o alvo dele de imediato. O efeito do raio é causar dano. Dano só pode matar alguma coisa, né, uma criatura no caso, quando você faz uma checagem de estado antes da prioridade. Então, todo o raio resolve, causa 3 de dano e é colocado no cemitério, e no caso é exilado. Só depois que o jogo verifica que o Dolph Voidwalker tem dano letal em cima, e aí ele é exilado. Ou aí ele é colocado no cemitério, perdão. O que é exilado é o raio. Lembrar do Goif. A velha história, né? Do o Goif 2/3 sem instantes no cemitério. Aí você dá um raio no Goif, né? Aí o raio resolve, causa 3 de dano no Goif e o raio vai pro cemitério. E aí o Goif passa a ser uma criatura 3/4 com 3 de dano em cima. Porque ele só vai morrer quando for checado o estado. Mas quando o estado é checado, ele já cresceu porque tem um raio no cemitério, né? Uma instant no cemitério. Bom que a gente está fazendo também uma apanhada aí geral, né? Depois dá para colocar essa segunda parte aqui, essa parte final da palestra aí no YouTube com dúvidas gerais assim que pode acontecer no seu evento, né, Wender? É a palestra bônus quase. Mas tô brincando, gente. Fiquem à vontade aí. Podem continuar perguntando. Essa interação é ótima. Fico muito contente aí. Como falaram, essas são as dúvidas da moda. E lembrando, né? Nada que você nunca tinha respondido. Ah, faz parte. É, na sequência aqui, né? Deixa eu confirmar o título exato aqui, né? Da apresentação. Que na sequência aqui, né? A gente vai ter o excelente, né? Jonathan Lobo Melamed aí apresentando logística de eventos, né? Planejamento é a garantia de sucesso.
Então, assim, muito bacana, não percam também, né? O Jonathan não só é juiz, como é também, né, lojista, dono da Inside Games aqui de Brasília, né? Então, assim, uma experiência muito grande, né, com eventos, né? E eu também já, né, a experiência que eu tenho em parte também aí de participar dos eventos aqui da Inside, que já teve a oportunidade de fazer qualificatórios para o Mundial, né, para o WMC World Cup, né, na época que hoje em dia, né, já não já é um evento que já foi descontinuado, PTQs aqui também, né, e os PPTQs, né, na época também, enfim, toda sorte de eventos, né, de todo porte. Então, assim, vai ser uma apresentação muito boa, muito, né, focada para esse assunto dos torneios competitivos aí, especialmente os qualificatórios, né, como a gente tem falado. E assim, não deixem de assistir aí, né? Com certeza que o Jonathan vai trazer muitas contribuições, muitas coisas bacanas aí para vocês e que vai enriquecer muito aí a experiência de vocês e com certeza ajudar vocês a pensar em algumas coisas para os próximos eventos. A mesma explicação para o RIP ir para o exílio depois do Decay. Ah, sim, sim. Porque o efeito do Decay, né, destrói o Rest in Peace de imediato. Quando o Rest in Peace vai, né, quer ir para o cemitério, o próprio efeito dele, né, faz com que ele se exile. Porque ele faz com que qualquer carta, né, que fosse para um cemitério é exilado. Aí quando o Abrupt. Então o Abrupt terminou de fazer o efeito dele, que é destruir o Rest in Peace. No final da resolução do Abrupt Decay, ele vai para o cemitério. Quando isso acontece, já não tem mais um Rest in Peace na mesa, porque ele já o destruiu. Então ele vai para o cemitério normalmente. Porque lembrando aí de uma interação bacana, né? O Pyroblast dando alvo num Phantasmal Image, ou enfim, qualquer um desses clones azuis, mesmo quando eles estão, né, fazendo uma cópia de uma criatura que não é azul, porque o Pyroblast, a gente sempre compara, né, o Pyroblast e o Red Elemental Blast, né? Tem uma diferença de linguagem sutil, né, neles. O Red Elemental Blast, ele dá alvo numa permanente azul ou numa mágica azul que esteja na pilha, né? Então, necessariamente, o alvo que você faz com o Red Elemental Blast tem que ser azul. O Pyroblast, que, salvo engano, é de miragem, né? O Pyroblast, ele tem um texto um pouco diferente. Ele diz, dá um alvo numa coisa e destrói se ela é azul ou anula se ela é azul. Então, ele não tem a exigência do alvo ser azul. Você sempre pode dar o Pyroblast em qualquer coisa que esteja na mesa ou em qualquer mágica da pilha. Ele só vai ter um efeito, né, de fato, se aquela coisa for azul, na resolução, né, do Pyroblast. Então você sempre pode usar o Pyroblast aí para, né, usar, por exemplo, nessas ilusões, né, essas cartas que tem o se for alvo de alguma coisa, né, vai ser destruída. Pyroblast Ice Age, opa, mal aí. Corrigido aí pelo Wendell. E aí, como que a gente vai fazer o Wendell, o Iana, que estão aí no comando técnico da coisa? A gente vai fazer uma transição assim, vai aparecer umas coisas assim na tela e de repente, tchuf, vai metamorfosear nos jornais aqui, e aí ele começa. Chihuahua tiltado. Qual seria o melhor jeito de anunciar um combo infinito ou pseudo infinito para o oponente? Vou realizando até pedir para parar. Faço alguma vez e pergunto se ele pode impedir. Ok, eu vou só responder essa última então e me despeço. O texto das regras diz que se você chegou numa sequência de ações que se repetem, que é o que na regra se chama de loop, você demonstra esse loop para o seu oponente. Você fala, eu vou fazer essa ação, essa ação, essa ação, essa ação, continuamente. Aí você tem alguma resposta para essa sequência de ações? O seu oponente confirmando que não tem, né, uma resposta, alguma intervenção nessa sequência de ações, você fala, eu vou repetir esse bloco de ações 1 milhão de vezes, enfim, o número que você quiser dar de repetição. E aí, simplesmente assim, você tá né, fazendo um atalho, né, dessas interações. Você está dizendo, vou repetir essas interações tantas vezes, né, o número que você der, e aí você resolve elas, né, simplesmente de uma vez, né?
Vamos dar um minuto. É isso aí, galera. Então, já estamos chegando aqui no final do meu horário, já vai ficando aí então a galera para a palestra do Jonathan. Vamos dar aquela ida rapidinho no banheiro, pegar uma água. Eu já estou com a minha aqui, né? Sempre, em Brasília. Então, me despeço aí de vocês, gente. Um prazer imenso aí estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado aí a galera da organização. Pô, a Ana e o Endo aí detonando aí com a gente na parte técnica, né? Senão a coisa não teria saído tão boa assim. E obrigado aí de novo ao Zanuto pela organização. Obrigado a todos os meus colegas aí que vão apresentar, que o conteúdo tá de primeira mesmo. Não percam, viu, gente? E é isso, gente. Até uma próxima aí, até breve. Grande abraço aí, me despeço de vocês então.